Você já sentiu que estavam tentando te destruir pelas costas, enquanto ainda sorriam na sua frente? Como se tudo estivesse sendo cuidadosamente armado contra você, e mesmo assim ninguém via. Como se cada palavra sua fosse distorcida, cada gesto julgado, e sua dor fosse o entretenimento deles. Pois eu te digo agora, você nunca imaginou o quanto de energia se levantou para te derrubar. E o quanto o universo está devolvendo tudo isso agora. Não é só sobre traição, é sobre despertar. Você vai perceber, durante esse vídeo, que cada injustiça, cada humilhação, cada silêncio seu estava construindo um retorno que ninguém vai conseguir impedir. E se você sentiu um calafrio só de ouvir isso, é porque você está na frequência certa. O que está prestes a ser revelado aqui não é um roteiro, é um espelho da sua alma. Mas antes de seguir, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética real. E sua participação é o que ancora essa energia no seu campo. Então agora mesmo, curta este vídeo, ative o sininho e comente aqui embaixo o número 77 para declarar ao universo que você aceita receber o que é seu por direito. Não assista de forma passiva. Declare. Escreva 77 agora e diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo isso, porque sua voz importa. E juntos estamos ativando algo muito maior. Eu estou falando com você que sentiu o corpo arrepiar só de ver o título deste vídeo. Não adie. Não pense, vou assistir depois. Escreva 77 agora. Comenta sua cidade. Ative essa força, porque a contagem regressiva já começou e a próxima virada da sua vida está prestes a acontecer. Cada segundo que passa, o seu destino está se aproximando. Tudo começa no momento mais silencioso, quando ninguém está olhando e o teatro finalmente perde seu público. Durante muito tempo, eles interpretaram papéis com perfeição. Voz doce, gestos controlados, olhares calculados. Era um show sutil, mas eficaz. Um espetáculo criado para manipular a percepção de quem assistia de fora. A máscara era tão bem feita que até os mais atentos acreditaram. Mas o tempo, esse diretor implacável, sempre exige a última cena. E quando ela chega, a maquiagem escorre, o roteiro falha e o ator se revela. A farsa, construída com tanta dedicação, começa a ruir de dentro para fora. Quando a máscara começa a cair, ela não cai de uma vez. Ela racha, desliza, expõe frestas. Pequenos deslizes, incoerências, atitudes desconexas. Os que antes aplaudiam começam a desconfiar. A simpatia artificial já não convence. O sorriso antes encantador agora assusta. E então, como em um truque de mágica mal feito, o público percebe que a ilusão sempre foi só isso. Uma ilusão. Não é você quem grita a verdade. É a própria mentira deles que finalmente começa a se contradizer. E quanto mais tentam sustentar a encenação, mais grotesca ela se torna. A queda não é discreta. Ela é escandalosa, dolorosa e muitas vezes pública. O que foi construído sobre mentiras, traições e jogos de manipulação não pode se manter de pé quando a verdade entra em cena. A imagem que tanto defenderam agora vira piada. O respeito que exigiam agora evapora. E tudo aquilo que um dia usaram para controlar, manipular e humilhar, agora volta contra eles. Não por vingança, mas porque a energia, mais cedo ou mais tarde, revela quem realmente é quem. Eles sorriam, sempre sorriram. Um sorriso largo, gentil, aparentemente inofensivo. Mas por trás desse gesto havia veneno, um veneno sutil, destilado com palavras doces e intenções podres. Eles sabiam manipular com maestria. Diziam o que você queria ouvir, enquanto tramavam o que você jamais imaginaria. E o mais cruel, eles faziam isso não por necessidade, mas por prazer.
para ver você duvidar de si, para testar os limites da sua paciência, para saborear o poder de controlar suas emoções com uma simples mudança de tom. O ataque não vinha de frente. Não havia confronto direto, não havia gritos. Era tudo feito na sombra. Dagas enfiadas nas costas enquanto você acreditava estar em um abraço. E mesmo quando você desconfiava, a dúvida vinha rápida. Será que sou eu exagerando? Essa era a arma mais poderosa deles, a manipulação emocional. Faziam você questionar sua sanidade, sua percepção, sua intuição, porque sabiam que, se você não confiasse mais em si, eles teriam controle total sobre sua narrativa. Era um jogo perverso, jogado em silêncio, onde o objetivo nunca foi apenas vencer, mas anular você completamente. Mas o tempo, sempre ele, vai trazendo à tona o que estava enterrado. As palavras malditas voltam como ecos em outros cantos. As histórias distorcidas se cruzam e se contradizem. Os mesmos que riam juntos começam a desconfiar uns dos outros, porque um veneno, quando espalhado demais, envenena também quem o carrega. E os sorrisos, antes tão convincentes, agora assustam. As dagas, antes escondidas, agora aparecem nas mãos de quem não consegue mais fingir que é amigo. O jogo virou, e dessa vez, sem plateia, sem aplausos, sem escapatória. Preste muita atenção agora, porque isso é sério e não é por acaso. Se você está assistindo este vídeo, é porque o universo te escolheu para ouvir essa mensagem neste exato momento. Grandes bênçãos estão prestes a explodir na sua vida. E uma delas é maior do que você imaginava. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Sim, ainda este ano. Talvez você ainda nem veja como isso pode acontecer, mas confie. O universo já está alinhando tudo em seu favor. E quando a bênção está a caminho, o segredo é reconhecer, manifestar e mostrar gratidão antes mesmo de receber. Por isso, agora é o momento de agir. Se você sentiu essa verdade, se essa mensagem tocou o fundo do seu espírito, manifeste sua gratidão enviando um super thanks com um valor de até $100. Isso não é apenas uma contribuição, é um ato simbólico de confirmação. Um portal energético se abre quando você diz sim ao que é seu por direito. Então clique no botão Valeu demais agora mesmo e escreva aqui nos comentários: Eu estou pronto. Declare, honre essa frequência e prepare-se, porque o universo está prestes a colocar algo enorme nas suas mãos. No início, parecia apenas ausência. Você sumiu, parou de responder, se recolheu, não argumentou mais. Para eles isso foi sinal de fraqueza. Pensaram que tinham vencido, que haviam te calado, que a dor te desmontou. Mal sabiam eles que, naquele silêncio, você estava se reconstruindo. Cada palavra não dita era um tijolo na sua nova fortaleza. Cada lágrima contida era um degrau em direção à sua própria cura. O silêncio que eles interpretaram como desistência era, na verdade, a pausa estratégica antes do despertar. Eles subestimaram sua quietude porque confundiram paz com passividade. Não entenderam que há batalhas que só se vencem com silêncio. Enquanto eles faziam barulho tentando chamar atenção, você meditava. Enquanto espalhavam mentiras, você colhia sabedoria. Enquanto arquitetavam mais traições, você montava um novo caminho. E assim, enquanto eles gastavam energia alimentando o caos, você alimentava a sua alma. E uma alma nutrida, centrada e desperta é a força mais perigosa que existe. E então veio a tempestade. Não uma tempestade de gritos ou vinganças, mas uma virada súbita, poderosa e incontrolável. Você voltou, mas não era mais a mesma versão de si. Voltou forte, firme, centrado. Voltou sem precisar provar nada, porque a verdade já gritava por você. E quem antes ria do seu silêncio, agora se afoga no barulho da própria culpa. Eles nunca imaginaram que o que parecia fraqueza fosse, na verdade, o início do seu renascimento. Há algo perverso em quem ri da dor alheia. Não é apenas insensibilidade,
É crueldade disfarçada de diversão. Eles riram. Riram dos seus momentos de angústia, dos seus silêncios pesados, das suas tentativas de manter a dignidade enquanto tudo desabava. Transformaram sua dor em piada de rodinha, em comentário maldoso, em motivo de escárnio. E enquanto você lutava para manter sua saúde mental, eles se divertiam observando sua luta interna. Era como se sua queda fosse entretenimento para eles. Mas o que eles nunca perceberam é que, enquanto riam, você estava se curando. Por dentro, lentamente, você costurava cada ferida. Em silêncio, resgatava partes suas que nem sabia que estavam feridas. Reaprendi a respirar, a confiar, a se levantar com mais força. Cada lágrima que caiu escondida regava uma versão mais forte de você. Cada vez que se calou diante de um ataque, foi um exercício de autocontrole. Você não respondeu, não revidou, não se rebaixou. E foi aí que começou a sua ascensão. Agora o jogo mudou. Você não precisa mostrar que venceu. Sua presença fala por si. Sua paz incomoda porque mostra que nenhuma das armas deles funcionou. E o mais doloroso para eles não é ver você sorrindo. É perceber que aquele sorriso agora é verdadeiro, puro e blindado. Eles riram quando você caiu. Agora engolem seco ao ver que, enquanto zombavam da sua dor, você construía a sua vitória. E a ironia é que, no fim, quem virou piada foram eles. Eles acreditaram que tinham vencido, que dominavam tudo, que controlavam as narrativas, que manipulavam pessoas com facilidade. Se sentiam intocáveis, quase divinos. Caminhavam com o peito estufado, como reis e rainhas de um império construído sobre fofocas, mentiras e vaidade. Usaram o ego como escudo e a manipulação como espada. E por um tempo conseguiram enganar. Pareciam estar no topo. Mas o que eles não sabiam é que estavam dançando no telhado de vidro, e o tempo já preparava o primeiro estalo. O ego é traiçoeiro. Ele convence o manipulador de que a mentira pode ser sustentada eternamente, que é possível controlar tudo, todos, o tempo inteiro. Mas a verdade tem raízes profundas, e quando ela começa a crescer, não há fachada que aguente. As alianças falsas começam a ruir, os aliados se mostram interesseiros e o castelo desmorona. Aqueles que um dia controlaram as conversas agora não controlam nem suas próprias emoções. E o que era poder vira desespero. O que era influência vira repulsa. O mais cruel é que a queda nunca é sutil. É visível, é dolorosa e é solitária. Porque ninguém permanece ao lado de quem subiu pisando nos outros. O ego que um dia alimentou a ilusão, agora é o peso que os puxa para baixo. Enquanto isso, você, que foi subestimado, se manteve firme, humilde, construindo longe dos holofotes. E agora, enquanto eles desmoronam sob os escombros das próprias mentiras, você cresce. Não porque quis vencer, mas porque sempre caminhou com verdade. E a verdade, diferente da ilusão, não precisa de palco. Ela se sustenta sozinha. Durante muito tempo, eles plantaram espinhos e esperaram flores. Lançaram palavras como flechas, criaram mentiras como sementes e cultivaram o caos como se fossem jardineiros do destino de outros. Acreditaram que suas ações sumiriam com o vento, que o tempo apagaria os rastros da maldade que deixaram para trás. Mas o universo, ainda que silencioso, tem memória perfeita. E agora, as sementes lançadas na escuridão começaram a florescer. E o que nasce não é beleza, é dor. Uma colheita amarga, brutal e inevitável. O que antes era manipulação velada, agora é escândalo exposto. As máscaras que protegiam seus rostos se derretem sob o calor da justiça energética. Eles tentam correr, disfarçar, maquiar as consequências, mas tudo o que fizeram retorna com precisão cirúrgica. Não há mais onde esconder. O que foi dito nas sombras está sendo gritado à luz do dia.
E o mais assustador é que o retorno não vem apenas das pessoas, vem da própria vida. Negócios desmoronam, amizades se desintegram, a saúde mental fraqueja e o caos que causaram agora vive em suas casas, em seus corpos, em suas consciências. Não é coincidência, é consequência. O universo não se vinga, ele equilibra. O que foi tirado de você com dor, ele devolve com força. E o que foi roubado de sua paz, agora custa a tranquilidade deles. A justiça que você não pediu está sendo feita. E a queda deles não vem pelo que fizeram a você apenas, mas por tudo que escolheram ignorar enquanto se alimentavam de ego e destruição. Chegou a hora da colheita, e quem plantou maldade, agora prova do amargo que acreditou jamais precisar engolir. Eles sempre se importaram com aparência, mais do que com verdade, mais do que com justiça, mais até do que com o próprio caráter. Era tudo sobre parecer bem, parecer feliz, parecer certo, enquanto por dentro carregavam veneno. Durante muito tempo, conseguiram sustentar a imagem perfeita. Fotos calculadas, discursos emocionados, posts inspiradores, todos ensaiados. Mas agora, a casa está caindo. E está caindo sob holofotes. Não há mais como esconder as rachaduras quando as paredes estão desmoronando diante de todos. A humilhação não vem apenas da exposição. Vem do contraste entre o que mostravam ser e o que realmente são. O choque é maior quando a queda é alta. E eles fizeram questão de se colocar em um pedestal. Agora, assistem tudo ruir com os olhos arregalados, incapazes de conter os desmoronamentos que iniciaram com suas próprias mãos. As mesmas pessoas que um dia aplaudiram, agora observam com desconfiança. Os olhares que antes eram de admiração se tornaram julgamento, e nada fere mais quem vive de aparência do que ser visto como realmente é. Não há maquiagem que esconda a verdade por muito tempo. Não há discurso bonito que segure a vergonha de uma alma suja. E por mais que tentem se explicar, justificar, dramatizar, o público já não compra a encenação. As cortinas se fecharam, o palco ficou vazio. E quem tanto buscou atenção, agora recebe olhares carregados de desprezo. Essa é a punição mais dolorosa para quem viveu para impressionar. Perder o controle da narrativa e ver no reflexo da vergonha o rosto verdadeiro que tanto tentaram esconder. Você não chegou até aqui por sorte. O que te trouxe até esse ponto não foi coincidência, mas uma força invisível, constante, que te sustentou mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto eles criavam armadilhas, você criava silêncio. Enquanto tramavam sua queda, você mantinha o foco. E mesmo sem entender, você era guiado por algo maior, mais forte, que te protegia das armadilhas invisíveis e te blindava contra ataques silenciosos. Era como se cada passo seu fosse cercado por mãos invisíveis, afastando o caos que vinha de todos os lados. Essa força, que muitos chamam de destino, de fé, de propósito, seja qual for o nome, foi o escudo que eles nunca viram. Porque eles contavam com a sua reação, com o seu descontrole, com sua raiva. Mas o que não sabiam é que você já havia feito as pazes com seu silêncio, que seu coração estava sendo treinado para não mais reagir a provocações pequenas, que sua mente já havia compreendido que a guerra mais poderosa é aquela vencida sem disparar um único tiro. E essa consciência fez de você alguém intocável. A força do escolhido não está na voz que grita, mas no espírito que não se curva. Não está na necessidade de provar, mas na certeza de que o tempo provará por si só. Você nunca precisou manipular, nem enganar, nem destruir. Você apenas resistiu. E agora, enquanto muitos caem vítimas das próprias escolhas, você permanece de pé. Não por ser melhor, mas por ter sido verdadeiro. E a verdade, quando aliada ao silêncio, transforma qualquer ferida em armadura.
Eles se juntaram, se organizaram, criaram estratégias, uniram forças como se estivessem montando um exército contra um inimigo, mas o inimigo era você, alguém que na maioria das vezes só queria paz. Eles precisavam de número, de quantidade, de vozes para validar suas mentiras. Criaram alianças baseadas em ódio comum, não em amor mútuo. Porque, no fundo, nunca confiaram uns nos outros. Só se suportavam enquanto o alvo era você. Mas agora que o tempo passou e suas máscaras começaram a escorregar, a teia que construíram está se rompendo. É regra do universo. O que é construído em mentira desaba em caos. E entre eles, o caos é cada vez mais presente. Começam as brigas, as traições internas, as fofocas entre os próprios conspiradores. A confiança vira desconfiança, o apoio vira julgamento. E os sorrisos falsos, que mantinham a aliança, agora se transformam em acusações. Cada um tentando salvar a própria imagem, culpando o outro, expondo segredos, traindo como foram ensinados a fazer. Porque quem trama contra um, trama contra todos. Não há lealdade entre cúmplices da maldade. E você? Você observa. De longe, em paz, sem precisar se envolver, porque o que eles construíram já está se destruindo sozinho. A teia que armaram para te prender agora enlaça os próprios pés. Estão presos na energia que criaram, sufocados pelas próprias manipulações. E essa queda coletiva, lenta e dolorosa, é a maior prova de que a verdade não precisa de aliados. Ela apenas precisa de tempo. E esse tempo chegou. Eles não sabiam viver sem a sua presença. Não porque te amavam, mas porque dependiam da sua energia. Sua atenção era combustível. Sua reação era alimento. Cada vez que você respondia, eles venciam. Cada vez que você se explicava, eles se fortaleciam. Era um ciclo doentio, onde sua tentativa de se defender era usada contra você. Mas então você saiu, desconectou, parou de responder, silenciou. E foi aí que tudo começou a ruir. Porque o que sustentava o jogo deles não era o poder, era a sua participação. Sua ausência virou um abismo, um vazio que não podia ser preenchido com novas mentiras. Eles tentaram provocar, insinuar, desafiar, mas você não estava mais lá. E no eco do seu silêncio, eles começaram a se perder. Porque quando você não está presente, eles não têm contra quem lutar. E um inimigo invisível é insuportável para quem precisa de controle. Agora tentam te provocar de longe, mas nada mais chega até você, porque você cortou os fios, fechou as portas, ergueu barreiras de paz onde antes havia janelas abertas para o caos. Sua ausência virou poder, sua ausência virou proteção, sua ausência virou a prova final de que você não precisava de vingança, precisava apenas de distância. E agora, enquanto eles gritam para um vazio que não responde, você vive em silêncio, mas não um silêncio de quem se esconde, um silêncio de quem venceu. Eles não te perderam porque você mudou. Te perderam porque você finalmente entendeu seu valor. E nada é mais poderoso do que isso. O manipulador vive da vantagem silenciosa. Ele não briga, ele insinua. Não acusa, ele sugere. Joga com palavras ambíguas, com olhares calculados, com pequenos gestos que desestabilizam lentamente suas vítimas. Ele nunca suja as mãos, prefere sujar a imagem dos outros. E por muito tempo essa estratégia funcionou. Criava versões distorcidas de você, moldava a percepção alheia com base em meias-verdades e contava com o silêncio de quem sofria para seguir em frente, impune. Mas existe um momento em que até o melhor ilusionista erra o truque. E é aí que tudo desmorona. Quando a máscara do manipulador cai, não há como sustentá-la com discursos. As histórias não batem. As versões se contradizem. Pessoas que antes o defendiam começam a questionar seus próprios julgamentos. E o pior para ele não é ser acusado, é ser ignorado.
porque o que sustentava seu jogo era o controle sobre a narrativa. Mas agora, a narrativa caminha sozinha, sem ele. E nesse novo cenário, onde a verdade encontra brechas para aparecer, ele se torna pequeno, vulnerável, exposto. A manipulação é uma arte frágil. Depende de silêncio, de medo, de confusão. Mas quando a verdade se impõe com clareza, todos os truques se revelam infantis. E não há defesa contra isso. O manipulador tenta então apelar, bancar a vítima, criar nova história, distorcer os fatos outra vez. Mas o público já não acredita. Ele não controla mais o roteiro. E quando perde o domínio da percepção, perde tudo. O palco, onde antes era mestre, agora é prisão. E sua maior punição é assistir em silêncio o colapso da própria ilusão. Nem toda revolução acontece com gritos. Algumas acontecem no mais absoluto silêncio, quando alguém simplesmente se recusa a seguir o script que outros escreveram para ele. Essa foi a sua rebelião. Você não discutiu, não implorou, não gritou para ser ouvido. Você apenas se retirou. Saiu do jogo, saiu do enredo, saiu da armadilha emocional que esperavam que você continuasse alimentando. E esse gesto, tão simples por fora, foi a reviravolta que ninguém esperava. Eles queriam palco, esperavam reação. Planejaram o conflito como se fosse um espetáculo. E você, ao escolher o silêncio, destruiu toda a produção. Nada desarma mais um manipulador do que a ausência da plateia. E nesse vazio que você criou, eles se perderam. A falta da sua energia fez com que tudo aquilo que pareciam ter se voltasse contra eles. Porque quando não há mais alguém para culpar, a culpa finalmente encontra seu verdadeiro dono. Essa rebelião silenciosa é, na verdade, um grito de liberdade. Um ato de resistência interna, de maturidade emocional, de sabedoria espiritual. Você entendeu que não precisava vencer a guerra, só precisava não participar dela. E essa escolha, que poucos têm coragem de fazer, é o que muda tudo. Porque enquanto eles continuam tentando sustentar batalhas que já não fazem sentido, você já partiu para um novo capítulo. E a história deles agora se repete em eco, sozinha, vazia, irrelevante. Mentiras não desaparecem com o tempo. Elas se acumulam. Viram camadas de ilusão que, cedo ou tarde, pesam tanto que começam a ruir. E quando caem, fazem barulho. Um barulho que ecoa pelo passado, pelas palavras ditas, pelas promessas quebradas. É o momento em que o próprio passado cobra a fatura. Aquelas histórias inventadas, aquelas versões distorcidas, aquelas manipulações sussurradas nos ouvidos certos. Agora voltam com força, como um bumerangue que atinge com mais força na volta do que na ida. As pessoas começam a lembrar. As peças começam a se encaixar. O que parecia isolado se conecta com outros relatos. O que parecia mentira agora tem confirmação. E o que antes era dúvida vira certeza. As mentiras voltam, não só para desmentir, mas para destruir. Elas chegam como tempestade e carregam consigo toda a credibilidade que foi construída em cima delas. Porque o castelo de areia sempre desaba, e quando desaba, leva junto tudo o que estava por cima. E você? Você já não precisa provar nada. O tempo está falando por você. Cada verdade que você guardou em silêncio agora surge da boca de outros. Cada situação que parecia injusta agora se revela com clareza. O eco das mentiras não te atinge mais. Apenas confirma o que você sempre soube. E o mais impressionante é ver que, mesmo sem mover um dedo, a justiça chegou. Não a justiça dos tribunais, mas a justiça da consciência, da memória, da energia que retorna. É a verdade limpando o caminho que um dia tentaram bloquear com lama. A vitória que mais incomoda é aquela que acontece em silêncio, sem alarde, sem exposição,
sem necessidade de provar nada a ninguém. É aquela glória que nasce na solitude, depois de noites longas, batalhas internas e reconstruções invisíveis. Você não precisou gritar que venceu. Seu olhar agora carrega firmeza, sua presença transmite equilíbrio, seu silêncio tem peso. E esse novo você, tão centrado, tão blindado, é o troféu que ninguém pode tirar. Enquanto eles continuam buscando aplausos, curtidas, validações externas, você busca paz. E a encontrou. Sua glória não é pública, mas é profunda. Não é comemorada em redes sociais, mas é sentida na leveza de cada respiração. Não é marcada por fogos de artifício, mas por uma serenidade inabalável. Você não venceu porque deu a volta por cima. Venceu porque se recusou a descer ao nível de quem quis te ver no chão. E esse tipo de vitória é rara, é real. A plateia que antes julgava agora assiste em silêncio. Alguns fingem não ver, outros admitem em segredo. Mas todos sentem. Algo mudou. E essa mudança, essa vitória serena e implacável, é o que mais fere aqueles que viveram para te derrubar. Porque você não só se levantou, você construiu uma nova versão de si, sem precisar humilhar, revidar ou pisar em ninguém. E essa grandeza silenciosa é a resposta mais alta que você poderia dar. O fim da ilusão não é apenas uma queda. É um despertar coletivo. Quando a mentira desmorona, ela ilumina tudo ao redor. Pessoas começam a ver com clareza aquilo que sempre esteve diante dos olhos. A manipulação, os jogos, os teatros, tudo se torna visível. E no meio desse colapso, algo se destaca. Quem permaneceu verdadeiro. No fim das contas, só fica em pé quem construiu sua história sobre pilares sólidos, sobre intenções reais, sobre essência. Aqueles que mentiram, manipularam e tentaram moldar o mundo à sua vontade, agora vivem em ruínas. Tentam salvar o que não tem mais salvação. Correm contra o tempo, tentando remendar o que foi construído com engano. Mas já é tarde. O público mudou, a energia mudou, o tempo virou. E nesse novo cenário só sobrevive quem é genuíno, porque o mundo pode ser cruel, mas é inteligente. Ele reconhece, com o tempo, quem é real e quem sempre foi personagem. E você? Você continua, de pé, inteiro. Tranquilo? Não porque não foi ferido, mas porque escolheu não ferir de volta. E essa escolha fez toda a diferença. Porque agora, quando tudo se revela, quando as máscaras caem, quando os truques falham, sua verdade se torna farol. Um farol que brilha mesmo sem querer, que ilumina mesmo sem esforço. E isso, essa luz que não se apaga, é o legado que ninguém pode destruir. O fim da ilusão é o começo de uma nova era. E nessa era só permanece quem nunca precisou mentir para existir.